Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em Paris, França. Conteúdo de revelação, extrato de respostas, psicografadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos, perguntas de 320 a 329, do capítulo 6, Vida Espírita. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Comemoração dos Mortos. Funerais. Pergunta de Kardec, número 320. Sensibiliza os espíritos, o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra. Resposta dos espíritos: muito mais do que podes supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. Pergunta de Kardec, número 321. O dia da comemoração dos mortos é, para os espíritos, mais solene do que os outros dias. Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios, sobre seus túmulos. Resposta dos espíritos: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. Contra a pergunta de Kardec, número 321a. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas. Resposta dos espíritos: nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior, em tais lugares, o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Contra a pergunta de Kardec, número 321b. Sob que forma aí comparecem, e como os veríamos, se pudessem tornar-se visíveis? Resposta dos espíritos: sob a que tinham quando encarnados. Pergunta de Kardec, número 322. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá não obstante, comparecem e sentem algum pesar, por verem que nenhum amigo se lembra deles. Resposta dos espíritos: que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. Pergunta de Kardec, número 323. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa. Resposta dos espíritos: aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Pergunta de Kardec, número 324.
Os espíritos das pessoas, a quem se erigem estátuas ou monumentos, assistem à inauguração de umas e outros, e experimentam algum prazer nisso. Resposta dos espíritos. Muitos comparecem a tais solenidades, quando podem, porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam, do que a lembrança que deles guardam os homens. Pergunta de Kardec, número 325. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem, de ser enterradas antes num lugar do que noutro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material, constitui indício de inferioridade do espírito. Resposta dos espíritos. Afeição particular do espírito, por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra, a um espírito elevado? Não sabe ele, que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos. Contra a pergunta de Kardec, número 325-A. Deve-se considerar futilidade, a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família. Resposta dos espíritos. Não, é um costume piedoso, e um testemunho de simpatia, que dão os que assim procedem, aos que lhes foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mais concentradas se tornam suas recordações. Pergunta de Kardec, número 326. Comovem a alma que volta à vida espiritual, as honras que lhe prestem aos despojos mortais. Resposta dos espíritos. Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficai sabendo, há espíritos que, nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. Pergunta de Kardec, número 327. O espírito assiste ao seu enterro. Resposta dos espíritos. Frequentemente assiste, mas, algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Contra a pergunta de Kardec, número 327-A. Lisonjeia-o, a concorrência de muitas pessoas, ao seu enterramento. Resposta dos espíritos. Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Pergunta de Kardec, número 328. O espírito daquele que acaba de morrer, assiste à reunião de seus herdeiros. Resposta dos espíritos. Quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam, e a decepção que lhe causa, a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Pergunta de Kardec, número 329. O instintivo respeito que, em todos os tempos e entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura. Resposta dos espíritos. É a consequência natural dessa intuição.
Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo Prelúdio da Volta, do capítulo 7. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.